estamos aqui para mais um vídeo do Julgando o Livro do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui e se inscreve que vem muita coisa legal por aí. Vamos lá, solta a vinheta. Hoje a gente fala de Nosferatu, basicamente Barbie para góticos. Brincadeiras à parte, Nosferatu é uma releitura do clássico de 1922, né, que é uma adaptação não autorizada de Drácula, né? Depois, se vocês quiserem um vídeo específico para falar só dessa versão de Nosferatu de 1922, aí vocês me pedem que eu faço, mas é um dos primeiros filmes de terror, assim, preto e branco, sem som, e é muito bom. E agora, Nosferatu, do Robert Eggers, vem para trazer essa homenagem para esse clássico do cinema de terror. Nessa nova adaptação de Nosferatu pelo Robert Eggers, que dirigiu A Bruxa, aliás, amo o trabalho do Robert Eggers para A24 e também gosto do trabalho dele para fora da A24 também, como os da Focus Feature. Nessa nova adaptação de Nosferatu, a gente segue a Ellen, interpretada pela Lily Rose Depp, filha do Johnny Depp, né? E aqui a gente acompanha essa Ellen. Ela é uma jovem que mora na Alemanha de 1837. Ela tem uma melancolia muito grande dentro dela por conta de um trauma passado, mas ainda assim ela tenta perseverar. Só que tudo muda quando um conde misterioso começa a infernizar a vida dela. Nessa época em que o filme se passa, que é o auge de 1837 para 38 mais ou menos, né? Pelas roupas a gente consegue ver. Muitas mulheres sofriam dessa melancolia extrema, que nada mais era do que hoje a gente sabe que é depressão. Naquela época eles falavam que era uma melancolia, uma tristeza sem fim, justamente porque os maridos tinham que viajar, trabalhar longe, deixavam elas com as crianças e elas não tinham muitas perspectivas. Mas ainda assim era a era do romantismo, não só por causa das roupas, mas também por conta dessa questão desse romance de troca de cartas, que era muito característico, de esperar o amado na janela. Isso era muito característico daquela época e também era baseado em medos comuns, de tipo, será que meu marido vai voltar? Será que ele não vai voltar? Isso é abordado bastante no filme. Aparentemente a Ellen tem tudo que uma mulher da época dela sempre quis. Ela tem um casamento feliz, né? Ela é recém-casada com o Thomas, interpretado pelo Nicholas Hoult. Thomas é extremamente apaixonado, devoto à esposa dele, ele ama demais a esposa. Ela tem uma família de amigos que gostam muito dela, pelo menos na superfície parece que gostam muito dela. E ela vive em uma cidadezinha pacata onde nada muito grande assim acontece. Ela tem a liberdade de andar por aí, ela gosta de arrumar flores em casa, ela tem a gata dela, que é uma super companhia pra ela. Depois a gente vai falar mais dessa gata, porque tem muitos simbolismos através da gata de estimação dela nesse período romântico. Mas enfim, ela tem aparentemente tudo, só que ela não consegue viver bem por conta desse trauma da adolescência dela que marcou a vida dela. Para quem já foi vítima de assédio ou abuso sexual sabe que isso é uma coisa que as pessoas carregam a vida toda, né? E naquela época não existia terapia como a gente conhece hoje. Terapia naquela época era tipo, sei lá, colocar sanguessuga pra sugar o sangue delas, colocar as mulheres pra dormirem com espartilho pra ver se apertava um pouco. Então assim, era uma ciência muito rudimentar ainda. Não se tinham tantos conhecimentos medicinais como a gente tem hoje. Então, basicamente, ela não tinha muito pra onde fugir. E aparentemente tudo tá certo na vida dela, apesar desses traumas, mas pelo menos ela tem a companhia do esposo. Só que tudo muda quando o Thomas, ele recebe, né, a função de, como corretor de imóveis, vender um imóvel lá na cidadezinha dele da Alemanha para um misterioso conde. Ele tá relutante de ter que viajar, porque geralmente não é assim, a pessoa que quer comprar um imóvel ela vai até o corretor e não o contrário. Mas ele, naquela época, tinha muitos corretores que iam atrás da pessoa, né, para entregar o contrato. E é isso que o Thomas vai fazer. O tempo todo ele tem medo, porque ele fala, gente, que coisa esquisita. Mas ele tenta, tipo, aceitar, né? Ele chega nesse lugar isolado da Romênia, onde ele fala, costumes diferentes, mas não vou julgar, porque eu sou um turista aqui, ok, né? A gente vê várias imagens de estereótipos do que era o povo romani naquela época, e isso não é preconceito do diretor, tá, gente? Vamos à interpretação de texto. A história se passa numa época onde o preconceito contra romanes era extremamente forte. Então, a visão que a gente tem dos romanes no filme é a representação que os personagens, como o próprio personagem do Nicholas Hoult, tem dos romanes em si.
Ele chega na cidade, acha tudo muito estranho, mas ao mesmo tempo ele tenta aceitar. Só que aí a gente tem início de uma sequência que pra mim é uma das cenas mais assustadoras no nível bom de filme de terror. É uma cena bem nível Branca de Neve perdida na floresta, que é uma das sequências mais incríveis que eu já vi num filme do Robert Eggers. O cara acertou demais e o Nicholas Hoult entrega todo o medo, o suor, as lágrimas que essas cenas precisavam. Como eu falei antes, o filme se passa em 1937 para 38, mais 38 mesmo, finalzinho de 37. E a gente vê que existem muitos medos reais. Os medos grandes nessa época não eram só tipo, a esposa que teme que o marido vai viajar e não volta mais. Medos reais eram medos do estrangeiro, aí a gente volta a falar dos Romani na Europa, e aí o medo também da peste, que já estava assolando vários lugares do mundo e obviamente também chegou na Alemanha. O terceiro medo principal é justamente o medo que traz a alegoria de Nosferatu como um filme, que é o medo da realeza, é o medo da nobreza europeia, que muita gente lá na Alemanha, em vários lugares da Europa, eles tinham esse medo de que nobres que viessem de lugares super diferentes, tipo Romênia, sei lá o que, chegassem, invadissem suas casas e falassem: eu quero a mão da sua filha ou da sua esposa pra mim, eu quero a sua esposa pra mim. Esse era o maior medo, porque isso era uma coisa que acontecia de verdade. Nobres que vinham de lugares da Eastern Europe e tudo mais, vou até colocar o mapa aqui, eles tinham essa mania de realmente invadir os lugares e falar: eu quero a mão da sua filha. E se a família falasse não, eles ofereciam rios e rios de dinheiro. Até hoje, isso é uma coisa que acontece, o medo de europeus, de pessoas que moram no leste europeu. E esse preconceito que as pessoas tinham na Europa antiga do leste europeu era uma coisa bem nítida no Drácula de Bram Stoker, que foi o livro que deu a origem a Nosferatu, né? Porque Nosferatu, pra quem não se lembra ou não sabe, é uma adaptação não autorizada do Drácula de Bram Stoker. Inclusive a viúva do Bram Stoker, ela processou o pessoal na época que fez a adaptação, né, de Nosferatu clássica de 22, e ela mandou destruir todas as cópias. Então se hoje a gente consegue assistir aquele Nosferatu aqui antigo, é só porque alguém na época fez uma cópia não autorizada do filme e mandou pra sabe-se lá onde. E é só por isso que a gente tem acesso a esse filme, senão ninguém nunca teria visto Nosferatu na vida. Então esse medo que a gente fala também é relacionado ao medo do estrangeiro, medo de pessoas que vão invadir a cidade deles, invadir o país deles. Na trama, o Conde Orlok, que é interpretado pelo Bill Skarsgård, ele representa não só esse conde, esse medo do estrangeiro, ele vai muito além, porque ele é um monstro. E a gente tem que lembrar que na literatura gótica romântica, o monstro não é só o monstro. O monstro, ele representa medos mais profundos, ele é a personificação da depressão da personagem, toda a dor, todo o medo, toda a angústia, repulsa que a personagem tem até sobre a própria sexualidade. E ele, o Orlok, como essa criatura, esse monstro, ele se alimenta justamente da dor dela. Absolutamente tudo no Orlok é criado para dar asco nas pessoas, a aparência, a voz, mas ao mesmo tempo é uma aparência e uma voz que seduzem, né? A Ellen, ela é seduzida por essa escuridão que é o Orlok. Ela se sente atraída, mesmo que ela seja forçada a ir até ele. Tem momentos que ela é seduzida por essa figura, porque ela quer isso. E esse medo da sexualidade também é uma coisa muito recorrente daquela época, da mulher abrir os braços e se render aos desejos mais profundos e assustadores dela. Isso sempre foi um tabu e ainda continua sendo. O Orlok nessa história, ele invade, ele viola, ele destrói tudo, não importa se é adulto, se é criança. Ele mesmo diz em um trecho que ele é o apetite voraz, ele é o apetite, ele é aquela coisa que consome tudo em volta dele até não sobrar nada, nada da sanidade, nada da felicidade, nada. Ele é aquele sentimento daquela nuvem que paira sobre a cabeça da Ellen e da cidade. Então é isso que ele está representando mais do que um monstro só. E ele fica guardado nesse inconsciente da vítima dele. Porque por mais que a gente possa trazer essa visão de que o romance gótico ele tem aquela questão sensual
do romance, ele é feito para ser um romance sim, por mais que não pareça, por mais que seja grotesco. Ao mesmo tempo em que a gente pode entender que a Ellie é uma vítima, ela é uma vítima, ao mesmo tempo a gente entende que o lado sexual ele também aflora, que ele é feito para borrar essas linhas. Romance gótico, ele borra essa linha do consentimento, do que é e do que não é, do que é amor e do que é abuso. Eles fazem aquela mistura, eles borram as linhas, e isso é intencional totalmente, mas você entende melhor só se você fizer leitura de obras clássicas góticas. Se você não tem conhecimento de literatura gótica, geralmente você vai pensar, putz, eu vou cancelar esse cara. Sendo que sim, o Orlok, ele é pra ser cancelado, ele é um monstro que faz coisas ruins, mas esse monstro vai muito além, e existe beleza no grotesco, e eu vou explicar um pouquinho disso mais pra frente pra vocês. É o que eu falo, ele hipnotiza, o Orlok, ele hipnotiza até a gente, da mesma forma que ele hipnotiza a Ellen pra fazer o que ela quer, com a voz dele, que é o trabalho excelente que o Bill Skarsgård faz aqui, ele consegue fazer a gente prestar atenção. Tem até alguns momentos que a gente dá uma risadinha com o personagem dele, porque é um personagem que ele tem um carisma, por mais que ele seja esse monstro horrendo. Agora falando de ambientação, toda a ambientação do filme e caracterização dos personagens está extremamente fiel à época. Se tem uma coisa que o Robert Eggers faz bem, é adaptações históricas. Desde um botão de uma lapela de um casaco até uma camisola, o tecido usado para camisola, a maquiagem dos personagens, tudo é milimetricamente pensado. Nada ali representa uma coisa que não faz sentido naquela época. Nada representado no filme não parece que vem exatamente do ano de 1837. Não parece. Tudo realmente faz a gente mergulhar nesse universo e parecer que a gente realmente está vivendo naquela realidade. E o Robert Eggers é muito bom nisso. Nada tá ali por acaso. Todo e qualquer detalhe é milimetricamente pensado para estar ali naquele momento em que está. A gente é transportado para aquela Alemanha de 1838, né? A gente realmente é transportado e a gente passa e a gente sente na pele tudo que aqueles personagens estão sentindo, justamente por conta das performances impecáveis de todo o elenco. Todo o elenco tem performances maravilhosas e memoráveis, mas o destaque vai para Lily Rose Depp. Eu confesso assim, eu não gostei dela naquela série Idol da HBO, mas assim, tem só até um certo ponto que o ator consegue entregar uma coisa com um roteiro péssimo, né? Aqui a Lily entrega absolutamente tudo. Tem gente que vai achar que é uma caricatura, mas não é, e eu vou explicar por quê. O elenco inteiro entrega performances avassaladoras. Eu acho que tá todo mundo muito bem de verdade, e quem me surpreendeu bastante foi a Lily Rose Depp. Eu tava com um pouco assim, pé atrás, porque em The Idol da HBO ela tava muito ruim. Mas assim, acho que com um roteiro ruim, tipo, que às vezes é difícil um ator fazer um grande mousse. Mas agora, em Nosferatu, a Lily Rose Depp, ela entregou absolutamente tudo que eu queria ver dessa personagem. Eu sei que tem muita gente que vai achar que ela tá exagerada, caricata, mas eu vou explicar por quê. Existe um motivo. A Lily aqui, ela não tem medo de parecer repulsiva e assustadora, e isso é extremamente importante pro cinema gótico, principalmente porque aqui a gente percebe várias inspirações dela na dança Butoh japonesa. Dança Butoh é uma dança bem sinistra, eu vou deixar aqui umas fotos pra vocês verem. Eu conheci essa dança há muitos anos atrás, quando eu era muito fã de J-Rock. Eu ainda sou fã. J-Rock é um gênero de música japonesa, né, rock japonês. Eu sempre fui muito fã. E tem várias bandas de Angura-kei, que é um dos subgêneros de J-Rock, que eles se inspiravam nessa dança Butoh, que é essa dança que representa toda essa escuridão da alma, sabe, que o filme traz. Então, tipo, é muito importante. Essa dança Butoh que eu aprendi naquela época é uma dança que ela representa as trevas. Inclusive, ela pode até ser traduzida de forma livre aqui como dança das trevas. É uma dança bem sinistra, onde tem esse contorcionismo corporal, essa boca, olhos revirando quase brancos, como se a pessoa tivesse possuída. Você percebe que a performance da Lily é isso. Tem muita gente que vai falar, ah, ela se inspirou em Exorcista. Se inspirou, mas vai muito além. Você precisa assistir filmes japoneses
Principalmente um que chama o Getsu, recomendo que vocês assistam. Todos os movimentos da personagem são super grotescos e são característicos da dança Butô. Eu até fui atrás de ver e realmente tem uma entrevista que a Lily falou que realmente se inspirou em Butô. E quem conhece a dança Butô vai perceber aquele contorcionismo todo com a mão, com a boca, com os olhos. Você percebe, é como se as trevas estivessem tomando conta de toda ela. Se você não for uma pessoa que tem medo, recomendo procurar no YouTube algumas performances aqui de Butô. E é como se fosse um balé macabro, é bem legal de ver. E também recomendo que você assista o Getsu, porque assim, tem vários filmes clássicos de terror, que tem as protagonistas, tem Onibaba, que é outro clássico. Tem gente que vai falar, ai, coisa de cinéfilo chato. Mas gente, se você gosta de cinema de verdade, você tem que ampliar seus horizontes e sair um pouco do eixo só Estados Unidos e Europa. Vai pro Japão, vai pra Índia, vai pra outros lugares, entendeu? Pra conhecer terror. Se você tá cansado da mesmice de terror, vá pra outros lugares que você vai se apaixonar. Outra coisa que a Lily faz muito bem é trazer esses olhos assim, vazios de sentimento, não tem nada por trás deles. Isso mostra não uma casca, mas mostra alguém que tá tomado por uma melancolia tão grande que é como se ela não tivesse ali. Ela descreve em um momento, sem contar muito spoilers do filme, né? Que ela sente que ela tá sonhando com a morte e que a morte parece convidativa. Se você pensar na alegoria que isso representa, é justamente isso. Essa melancolia dentro dela, ela já não tá mais ali. Entende? Ela tem esses devaneios. Ela é uma personagem extremamente traumatizada, machucada, vitimizada. Então, tipo, tudo isso ela representa no olhar. O olhar dela é de como alguém que já desistiu. A Lily tá tão bem nesse filme que o brilho só aparece nos olhos dela quando ela tá perto do Thomas, que é o amado dela, que é quem realmente traz ela pra realidade. E esse tema é importante do início ao fim. Tudo que ela faz ou deixa de fazer é com ele em mente, com o Thomas na cabeça e no coração. Outros dois destaques do filme são o Nicholas Hoult e o Willem Dafoe. Nicholas, no papel de Thomas, ele tá sensacional. Aliás, o Nicholas só fez filmaço, hein, de 2024 para 2025. Nosferatu, Jurado número 2, que eu vou falar aqui no canal mais pra frente. O cara tá em todas, né, galera? O cara tá fazendo tudo quanto é coisa e merece, gente, dos skins pro mundo. E ele literalmente é um Scream Queen aqui, e eu tô falando Queen mesmo. O cara entrega tudo. Muita gente sabe que tem as alusões, tanto de Drácula ou do Nosferatu clássico, tem várias alusões, né, à sexualidade do Orlok, né? Tipo, a gente até pode falar Be-King, mentira. Tô zoando, gente, mas ao mesmo tempo sim, tem muitos queer codings aqui e a gente vê como a forma que o Orlok trata ele também tem muito disso assim, né? Aquela coisa que se fosse moderna a gente falaria, criem o trisal vocês aí, gente. Tipo Orlok, Ellie e Thomas. Mas brincadeiras à parte, o Nicholas ele entrega todo o drama, a tristeza e o medo, o frio na espinha que a gente tem que sentir. Eu realmente gostei muito da performance dele aqui. E o Willem Dafoe, né, gente, o que falar? Ele é o muso do Robert Eggers e o cara nunca deixa de entregar ouro. Ele não faz qualquer projeto à toa. Ele aqui, ele é um doutor, né? E ele é um doutor ocultista, porque ao mesmo tempo em que ele é um professor, ele acredita muito no oculto e na ciência. Mas ele também traz esse aspecto assim de, olha, a ciência é interessante, mas vamos pensar além. Naquela época era muito difícil do pessoal acreditar no ocultismo, né? Porque o período romântico histórico era um dos períodos mais realistas. As pessoas não pensavam de tipo, o que vem além? Fadas, criaturas mágicas, vampiros. Ninguém pensava nisso, entendeu? Então, tipo, é daí que as lendas começam. E esse personagem, ele traz esse choque de realidade pra gente, para as pessoas pensarem, tipo, um pouco além do realismo. E ele é muito importante na trama, eu gostei de todas as cenas dele. E ele também é um alívio cômico, que eu adorei, porque precisava de um alívio cômico. Absolutamente todos os detalhes de ambientação, desde o tom de voz dos personagens, as roupas, ao cenário, a iluminação de cada cena, tudo foi bem pensado. E agora a gente vai começar a entrar no território de spoilers. Então se você não assistiu o filme ainda,
para aqui e volta só depois de você assistir, porque agora é território de spoilers, hein, gente? Mas vamos lá, spoilers em 3, 2... Começando a parte de spoilers, vamos falar da caracterização. Toda a caracterização de todos os personagens está impecável nesse filme, e eu confesso que eu tive um pouco de resistência no visual do Orlok de início. Eu tava sentada do lado do meu amigo Matheus e a gente tava comentando, gente, não gostei. Mas depois que eu vim pra casa e comecei a matutar e pensar, eu falei, não, tá perfeito. Por que tá perfeito? Porque pra quem não sabe, Drácula ou Orlok é simplesmente uma inspiração do Vlad Tepes. Vlad o Empalador, uma figura real romena que existiu. E essa era a cara dele. Olha esse bigode aqui. Esse bigode era específico do pessoal daquela época. Essa era a característica do leste europeu, esse bigodinho aqui. Então, tipo, claro que eu não vou colocar foto do Orlok nesse vídeo, por mais que eu tenha falado spoiler agora, eu quero que vocês tenham uma surpresa, né? Quem assistiu já sabe, mas se você veio assim, mesmo sem assistir, veio pra parte de spoiler, saiba que sim, ele tem esse bigodinho, e esse bigodinho tá lá por um motivo. Esse era o visual específico do Vlad Tepes, o Empalador, que foi quem inspirou a história do Conde Drácula. Ele era um cara da vida real mesmo, da realeza romena, que empalava as vítimas dele com estaca de sangue. E várias lendas surgiram daquela época de que até o sangue dos outros ele bebia. Mais uma vez o Robert Eggers mostra que é um dos maiores nomes do terror contemporâneo. Eu gosto muito do que ele faz, eu gosto muito como ele estuda antes de fazer um filme, para fazer o mais próximo possível daquele tempo e daquela época que ele está retratando. O cara é bom demais. Eu queria que ele adaptasse Frankenstein, mas sabemos que Frankenstein está em boas mãos, porque, né, papi, né, Guillermo del Toro vai adaptar, e a gente sabe que ele vai fazer um filmaço. O cara é o rei do horror também. Então a gente já sabe que vamos ter coisa boa aí vindo. Eu daria tudo pro Robert Eggers adaptar o Fantasma da Ópera, ou até mesmo o Wuthering Heights, que é Morro dos Ventos Vivantes, porque ele ia fazer um trabalho excelente de caracterização. O Robert Eggers entende que a beleza do terror gótico tá no grotesco. Existe beleza no assustador, existe beleza no grotesco, mas a gente tem que ver além do que a gente conhece. A gente tem que ler para entender mais. A gente vê essa beleza na tragédia da Ellen e a gente entende que essencialmente essa é uma história que ela tem várias nuances e que ao mesmo tempo ela é uma vítima, mas ao mesmo tempo ela é uma vítima que consegue vencer, porque ela toma rédea da situação, ela toma as rédeas e ela fala, não, eu vou derrotar essa criatura. Por mais que seja uma dor, é um momento bonito. Mas é uma beleza que você só vai entender se você entende a beleza do gótico, a beleza do grotesco e do assustador e do visceral. É uma pena que a academia ignora o horror, porque assim, gente, eu posso pensar em várias categorias que esse filme merecia concorrer, principalmente melhor atriz, melhor ator, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, ambientação, figurino, som. Ele tem que ser divisível, esse filme, e ele vai ser, porque horror gótico e romance gótico é sobre essa divisão. É sobre quais aspectos do horror e da tragédia a gente se sente confortável em ver e quais aspectos a gente não quer ver e a gente tem repulsa. Essa repulsa, essa reação visceral que a gente tem do horror gótico e do romance gótico são justamente o que fazem esse gênero ser o que é. É assim, é aquele momento que assim a gente costuma dizer que o terror gótico é assim, ele pega aspectos do luto e da tragédia que a gente fala, nossa, olha que roupa bonita que ela tá usando de luto, toda preta, não sei o que, mas ao mesmo tempo ele pega a faca assim, coloca na gente, dá aquela torcida e fala, nossa, você tá achando isso bonito? E isso aqui você acha bonito? Você entende? É uma coisa que assim, você precisa saborear. É uma coisa que a gente precisa ver a beleza no grotesco, na monstruosidade. A literatura gótica mostra pra gente que ser uma mulher torturada que não se encaixa na sociedade torna ela monstruosa. O que significa que a única pessoa que vai entender essa mulher é um monstro. E é assustador da gente pensar isso. A gente não quer pensar nisso. É grotesco, faz a gente sentir asco. Mas ao mesmo tempo a gente entende que só existe uma pessoa que verdadeiramente entende o que ela tem no interior. E é esse conde,
que é essa doença, essa coisa que ela tem dentro dela. E ele também, ele joga, escancara na nossa cara que o ciclo de abuso também envolve romance. E isso as pessoas não querem ouvir, isso as pessoas não querem digerir. É aquela pílula que é muito difícil da gente tomar. Porque sim, existe no ciclo de abuso o lado do amor, que é um amor nojento, é um amor ruim, sim. É uma coisa ruim? É, mas ninguém está romantizando isso. O filme está escancarando isso, que é possível ter o desejo. Entende? É possível vítimas sentirem o desejo mesmo depois que elas foram violadas. E é isso que a Ellen sente. E ele joga isso na nossa cara, o filme. E faz a gente parar e pensar em todos os nossos dilemas morais. Nada é preto no branco, existe cinza, existem nuances. E existem duas realidades. Ao mesmo tempo em que é grotesco, é o que eu falei, o gênero gótico ele tende a borrar essas linhas e isso é proposital. Ele escancara isso para fazer a gente questionar todos os nossos conhecimentos e a nossa moral. A Ellen, ela não é aquela heroína inocente, ela chamou alguém. Ela queria sentir esse desejo, desejos que jovens sentem. E que a sociedade fala, não, uma mulher não tem que querer fazer isso, ela tem que querer fazer isso só para ter filho, e não porque ela quer sentir prazer. Então, são tabus jogados à mesa. Por isso é tão interessante de ver. E esse é o principal ponto. A gente não pode tentar moralizar absolutamente tudo, porque senão o gênero gótico ele perde a sua essência e o seu sentido. Ao mesmo tempo, sim, a gente pode criticar, né, romanticismos. Ao mesmo tempo que a gente pode criticar, a gente tem que entender que essa é a moral da história. Que é uma coisa grotesca de ver, é uma coisa que a gente tem vergonha de admitir. E é isso. Muita gente vai ter vergonha de admitir, nossa, né? Tipo aquele bolo do Hear Me Out, sabe? Do Conde Orlok. Muita gente vai ter repulsa. E esse é o sentimento da protagonista feminina gótica é esse. Ela tem essa repulsa por essa criatura, mas ao mesmo tempo ela tá hipnotizada, seduzida por essa criatura, por esse desejo que a sociedade faz ela querer esconder. E pra fechar, só duas curiosidades muito legais de horror gótico que também tem no filme, que é a gata Greta. Gente, a gata é muito importante, porque ao mesmo tempo gatos são tidos como criaturas que protegem a casa de maus espíritos. Tem um momento que a personagem até fala assim, gato não tem donos ou donas. Então no final a gata estar ali ainda e ir no colo do cara que ela acha legal lá, o professor, mostra que ela é um ser livre, ninguém vai mandar nela. Ninguém vai mandar nas decisões dela. E é isso que a Ellen faz. Ela se entrega pra salvar o marido e a cidade inteira dela. É uma escolha dela. O conde não obriga ela, porque ela decide, ela fala, não, eu vou atrás, eu vou derrotar esse cara. Então essa liberdade do gato, que não tem dono nem dona, representa a Ellen. E a gata tá ali pra isso. Mas ela também representa a ligação da Ellen com o mundo espiritual. Gatos têm uma ligação com o mundo espiritual, pra quem acredita. Então é muito interessante ter a gata representando isso. E tem a terceira coisa, casas que tem gatos são protegidas de pestes. E a última curiosidade que eu achei super legal do filme são as cores da seringa. Seringa vulgo flor lilás, que são essas flores aqui. Tem várias cores das lilazes no filme inteiro e eu vou tentar explicar aqui da melhor forma possível, porque eu não sou bióloga, mas eu gosto muito da questão de leitura das flores, principalmente porque eu pesquisei demais para escrever algumas coisas que eu tô escrevendo do meu livro, que vocês sabem, né, o Guia de Espionagem para Cavaleiros. Eu tô escrevendo o segundo volume e eu fui atrás de dicionários de flores, justamente porque as flores têm um simbolismo legal que eu vou usar. E aí agora eu vou falar pra vocês então um pouquinho do simbolismo das flores lilazes, né, ou seringas que eles usam no filme. Então, a primeira cena de lilás que a gente vê são os lilazes brancos. Primeiro abraço, né, da Ellen com o Conde Orlok, a gente vê essas seringas brancas aqui, que elas são símbolo da inocência e da pureza, da infância. Então, tipo, quando eu falei que ela era adolescente, tá mais pra infância, né, do que a adolescência em si. Então a gente percebe que ela era praticamente uma criança mesmo da primeira vez que ela encontrou o Conde Orlok, quando ela pediu, porque ela estava se sentindo sozinha. Então isso dá margem para vários outros simbolismos.
Logo em seguida a gente tem os lilazes, né, ou seringas azuladas aqui, meio cara de molhado. Isso significa casamento arruinado. Significa que algo não vai bem no casamento. Porque quando a lilás fica assim meio azulada, quer dizer descuido, falta de cuidado. Quer dizer que o Thomas ele não está tendo o cuidado suficiente que ele precisa ter com a Ellen. Ele não está ouvindo ela. E é isso que essa lilás azul representa. E aí é interessante que o lilás roxo, o lilás mesmo roxo, que a gente pode até chamar de amarelo, não faz sentido, mas pois é. Justamente porque tem uma lenda grega que uma ninfa, ela para fugir do Pan, que era uma divindade, né, grega, romana, ela se disfarça de flor. E essa flor literalmente lilás que é cor roxa, que é justamente essa lilás. Ela é o símbolo dessa mulher fugindo dessa criatura poderosa, que era uma divindade. No caso, a criatura aqui é o Orlok. Ele até chama a Ellen em algum momento de minha lilás, porque ela representa justamente essa ninfa. Tem outro momento que chamam ela de ninfa, né, que é o chefe do Thomas. Ele fala, nossa, sua esposa é tão bonita, ela é quase uma ninfa. Tem aí mais uma referência na trama. Todo esse joguinho que o Orlok tá fazendo com todos os homens ali, Frederick, Thomas, mostra que ele tá falando pra esses caras, vocês não estão cuidando das suas mulheres. E os caras não estão cuidando. Eles são jovens apaixonados que parecem que amam as esposas acima de tudo. E assim, mostra que os caras que são aparentemente muito apaixonados pelas esposas não estão ouvindo elas, não estão as vendo como elas são. Esse é o maior red flag. O Orlok tá falando ali pro Frederick e pra ele. Ele mostra pro Thomas, quando ele faz o Thomas assinar o papel, o Thomas nem olha e aceita a sacola de moedas. E a gente tá vendo isso através do Frederick, que a esposa fala que tem uma coisa estranha que tá acontecendo e ele não acredita. Inclusive o Frederick, ele tem uma das cenas mais grotescas do filme. A bateria acabou antes de eu terminar a crítica, mas vamos lá, gente. Agora falando do Frederick com a Anna. Muita gente falava, nossa, esses homens eles amam as mulheres deles. Mas eu comecei lá no vídeo, em algum momento eu falei aqui pra vocês que não, eles amavam, mas não o suficiente pra perceber a ameaça do Conde Orlok que estava atrás das duas. Então o que acontece? Muita gente vai ver a cena de necrofilia do Frederick com a esposa dele como, ai, então se a gente tá falando de gótico e o gótico vê beleza no horror, então é uma cena de amor? Não, não necessariamente, porque tem dois pontos aqui. A gente percebe que o Frederick ama a esposa dele como uma fábrica de bebês, né? Ele até usa, tipo, esse simbolismo de, mais um vindo aí. Ele trata ela como objeto, assim como a maioria dos homens na sociedade patriarcal, principalmente quando a gente fala da época de 1838, né, gente? Então, tipo, aquela cena do final mostra a possessão dele. Ele via ela como objeto. Aí a gente tem o nosso próprio Thomas, que é um cara que ele é apaixonado pela esposa dele. Mas ainda assim ele sucumbe à escuridão que é o patriarcado. Ele não ouve quando a mulher dele fala, olha, tá acontecendo isso. Ele ignora. E eu falei pra vocês o símbolo daquela flor, né? Que quando ele deu, quer dizer que o casamento não vai bem das pernas. Ele não estava ouvindo ela de verdade, ele não estava vendo ela. E não importa, ele é muito amoroso com ela, mas ao mesmo tempo ele não via ela como uma pessoa, mas sim como uma possessão dele. Assim como o Frederick via a esposa. Então esse tema eu sei que vai dar bastante polêmica. Muita gente vai argumentar que a cena da necrofilia do Frederick pode ter sido vista como um ato, último ato de amor, mas se você presta atenção na caracterização dele, a forma que ele trata todas as mulheres da cena, inclusive as filhas dele, antes da morte delas, ele trata como, tipo, se, elas estão falando besteira, não tem nada disso. Agora, parando de falar do Frederick, voltando para as flores, a cena final da Ellen é extremamente significativa, porque tem todas as flores, todas as cores de buquê, né, de lilazes. Isso significa toda essa história distorcida de amor que a gente está vendo da Ellen com o Thomas e com o Conde Orlok. É literalmente uma fábula gótica de romance, distorcida, assustadora e ao mesmo tempo muito bela. Robert Eggers acertou demais, eu dou nota 9 para esse filme porque realmente me pegou. Enfim, se vocês assistiram, coloquem nos comentários o que vocês acharam e a gente então se vê no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau.